Hoje partilharei com vocês como um pedacinho de gente encontrou o seu caminho. E procurarei demonstrar-lhes que esta vida, este espaço de tempo em que estamos em um corpo físico, é apenas uma pequena parte de toda a nossa existência. E se a vivermos bem, jamais teremos que nos preocupar com a morte, mesmo que tenhamos um único dia de vida. E viver bem significa basicamente aprender a amar. Então, hoje conversarei com vocês a respeito do amor, que é vida e morte, ou que vem a ser a mesma coisa. Fui uma criança indesejada. Não que meus pais não quisessem ter um filho. Eles bem que gostariam de ter uma menina, mas que fosse bonita, graciosa, forte. E quando eu nasci, pesava menos de 1 quilo. Era muito fraquinha, feiosa, não tinha nenhum cabelo, o que foi uma terrível decepção para eles. 15 minutos depois, nasce uma segunda criança, igual a mim. E 20 minutos depois, uma terceira. Esta sim, pesando quase 3 quilos para a alegria de meus pais, que ficariam bem satisfeitos se pudessem devolver as 2 primeiras. Ser trigêmea para mim era um pesadelo. Não tinha identidade alguma sem minhas irmãs, mas acredito que nada na vida acontece por acaso. Nem mesmo o meu nascimento ou o seu. Sempre tive a sensação de que competia a mim provar que mesmo para um tiquinho de gente, a vida valia a pena ser vivida. E trabalhei duro para isso. Nasci em Zurique, na Suíça. E quando era adolescente, a guerra havia terminado recentemente. E senti necessidade de fazer algo por este mundo, que naquela época encontrava-se em uma desordem terrível. Havia prometido para mim mesma que se um dia a guerra acabasse, eu iria para a Rússia e a Polônia prestar primeiros socorros e ajuda humanitária. Me inscrevi no Corpo Internacional de Voluntários para a Paz e cumpri minha promessa. Foi aí, creio eu, que o meu trabalho com a morte e os moribundos começou. Vi pessoalmente os campos de concentração. Vi trens carregados de sapatinhos de bebês. Alguns levavam cabelos das vítimas para a Alemanha, onde seriam aproveitados na confecção de travesseiros. Se você sentisse o cheiro dos campos de concentração, visse os crematórios como eu vi, jovem ainda, você nunca mais seria o mesmo. Voltei para Zurique, determinada a seguir minha vocação. Cursei a faculdade de medicina, indo contra a autoridade de meu pai. E depois de formada, tendo já trabalhado como médica do interior para o governo da Suíça, senti novamente o chamado para voltar ao serviço voluntário. Desta vez queria ir para a Índia, de Madre Teresa de Calcutá como cirurgiã, a exemplo do que fazia na África Dr. Schweitzer. Porém, 2 semanas antes da data da minha partida, soube que todo o projeto havia fracassado. Então,
Em vez de ir para as florestas da Índia, coube a mim a selva de Nova York. Há anos tenho sido perseguida por uma certa má reputação. Na verdade, tenho sido perseguida pela visão equivocada de algumas pessoas que me veem como aquela senhora que fala da morte e do morrer, Elizabeth Kübler-Ross. Acreditam que pelo fato de ter passado mais de 3 décadas fazendo pesquisa sobre a morte e o morrer, faz de mim uma especialista no assunto. Acho que não compreenderam bem. O único fato inquestionável no meu trabalho é a importância da vida. Sempre disse que a morte pode ser uma das maiores, se não a maior experiência que se pode ter. Mas se você vive bem cada dia de sua vida, não tem o que temer. Algumas de minhas ideias são pouco convencionais. Por exemplo, ao longo dos últimos anos tenho sofrido umas meia dúzia de derrames. Meus médicos primeiro me fizeram advertências, em seguida me imploraram que eu deixasse de fumar, tomar café e comer chocolates. Mas ainda me permito esses pequenos prazeres. E por que não? É a minha vida. Se sou independente, aferrada às minhas opiniões, modos de ser, se estou um pouco fora dos padrões, e daí? É assim que sou. Com os pais que eu tive, eu deveria ter sido uma boa e piedosa dona de casa suíça. Em vez disso, acabei casando com um americano, colega da faculdade de medicina. Bonitão. E indo para os Estados Unidos, o último lugar do mundo em que esperava viver, sendo uma psiquiatra obstinada e mais tarde escritora e conferencista. Assim que chegamos em Nova York, meu marido e eu, teve início o nosso período de residência médica. A essa época, me descobri grávida, o que impossibilitou a residência na pediatria como tanto desejava. Por isso, resolvi optar por uma vaga na psiquiatria do Hospital Estadual de Manhattan, onde praticamente não havia competição. Ninguém queria ir para lá. O que eu sabia da psiquiatria? Nada. Mas sabia sobre a vida. E me sentindo infeliz, solitária naquela cidade dura e desconhecida, me abri para a miséria, a solidão, o medo que aqueles pacientes sentiam. Me identifiquei com a infelicidade, o desespero delas. E de repente, eles começaram a falar. Inclusive pacientes que não falavam há anos. Eu mal entendia o que eles falavam, mas amava cada um deles. Eu realmente me interessava por eles. Eu lutava com meu chefe. Ele não permitia que diminuíssemos as medicações, mas mesmo assim, consegui introduzir tarefas simples, mas produtivas na rotina diária deles. Eu os ensinava a andar de metrô, a fazer compras. Os pacientes sabiam que eu me importava com eles e melhoravam. Depois de 2 anos neste hospital, onde a vida era algo que não se dava muito valor, consegui acabar com as punições mais violentas e dar alta a 94% de meus pacientes, já em condições de cuidarem de si mesmos,
voltaram para suas casas, alguns já aptos para o trabalho. O que estou querendo lhes dizer é que conhecimento ajuda, mas ele sozinho não basta. Se você não usar a cabeça, o coração, a própria alma, não conseguirá jamais ajudar uma única pessoa. Foi o que aprendi com os chamados pacientes irrecuperáveis, portadores de esquizofrenia crônica. Cada um deles pode simplesmente aprender a ser ajudado por você, assim como pode também verdadeiramente tornar-se seu professor. No ano seguinte, já em outro hospital, este era particular, observei que a maior parte dos médicos evitavam fazer referência a qualquer coisa que estivesse relacionada com a morte. Neste hospital particular, os pacientes eram tão maltratados como meus pacientes esquizofrênicos do hospital estadual. Eram simplesmente deixados de lado, desrespeitados. Um paciente, por exemplo, perguntava: doutor, estou morrendo. E o médico respondia: não seja bobo. Eu não faria isso. Meu trabalho com os esquizofrênicos havia me mostrado que havia um poder de cura além das drogas, além da ciência. E era isso que eu levava a cada dia para as enfermarias do hospital. Durante minhas consultas, eu sentava nas camas, segurava a mão das pessoas e conversava horas a fio. Aprendi que não havia uma pessoa moribunda que não ansiasse por amor, por um contato físico ou por qualquer outra forma de comunicação. Pacientes que estavam morrendo desejavam a proximidade de seus médicos, ansiavam desesperadamente por sinceridade. No entanto, os piores casos, aquelas pessoas que se encontravam nos últimos estágios de alguma doença, eram os que recebiam o pior tratamento. Eram colocados nos quartos mais distantes dos postos de enfermagem. Seus familiares, mantidos afastados por regras idiotas da CTI, que só permitiam visitas de 5 minutos em horários pré-determinados. Certa vez, ao entrar no quarto de Eva, uma jovem paciente em estado terminal, encontrei-a deitada, nua, sobre a cama. A lâmpada do teto jogava sobre ele uma luz fortíssima, da qual não tinha como escapar. Era a própria imagem do abandono e da solidão. Incapaz de falar, ela apertou a minha mão e com a outra apontou para o teto, como que implorando que aquela luz fosse desligada. Apaguei a luz. Chamei a enfermeira, pedi que a cobrisse com um lençol. Inacreditavelmente, a enfermeira hesitou e, como se estivesse perdendo tempo, perguntou: mas para que cobrir essa garota? Eva morreu no dia seguinte. Mas a maneira fria, solitária, como morreu naquele hospital, era algo que não podia tolerar. Todo o meu trabalho visava mudar aquele tipo de situação. Não queria que ninguém mais morresse como Eva, sozinha, com seus familiares.
esperando do lado de fora. Ansiava pelo dia em que a necessidade das pessoas viria em primeiro lugar. Terminada o período de residência médica, já morando em Chicago, um dia bate à porta do meu consultório 4 estudantes do Seminário Teológico de Chicago. Esses rapazes mal sabiam que estavam dando o primeiro impulso em meu trabalho sobre a morte e o morrer. Eu já dava aula há algum tempo e havia escrito um pequeno ensaio sobre o assunto, por isso me procuravam. Àquela altura já não me surpreendia que jovens seminaristas estivessem interessados na morte e no morrer. Tinham tantos motivos para estudar o assunto como qualquer médico. Eles também teriam que cuidar de pacientes moribundos e relataram que se sentiam assim confusos, inseguros, diante de pessoas que lhes faziam perguntas sobre a morte e o processo de morrer. Então, para atendê-los nesse processo, passei a observar as alas do hospital durante meu plantão, à procura de um paciente que estivesse em condições e desejoso de falar com meus jovens estudantes de teologia. O médico responsável pela ala do hospital com maior número de pacientes terminais não só não me permitiu que eu me aproximasse de nenhum de seus pacientes, como ainda me repreendeu, acusando-me de tentar explorá-los. Creio que o maior obstáculo a ser enfrentado quando se procura compreender a morte seja o fato de que, para nosso inconsciente, é impossível imaginar um fim para a própria existência. Na mente de um médico, a morte significa colapso, falência, declínio. Eu não podia deixar de observar como todos no hospital evitavam o assunto. Olhando para trás, acredito que o fato de ser mulher foi um agravante a mais na resistência que encontrei. Como uma mulher que àquela altura havia sofrido 4 abortos e dado à luz a 2 crianças saudáveis, eu aceitava a morte como uma parte do ciclo natural da vida. No entanto, os médicos, e naquela época a grande maioria eram homens, com raríssimas exceções, todos encaravam a morte como uma espécie de fracasso. Naqueles primeiros dias do que mais tarde seria conhecido como o nascimento da tanatologia, ou estudo da morte, a melhor professora que tive foi uma faxineira negra. Eu a encontrava todos os dias nos corredores, de dia ou de noite, dependendo de nossos plantões. Mas o que me chamava mais a atenção nela era o efeito que sua presença causava em alguns dos pacientes mais graves. Cada vez que ela saía de seus quartos, eu notava uma diferença palpável. Queria saber seu segredo. Tomada por uma curiosidade irrefreável, eu literalmente espionava aquela mulher que nunca havia frequentado uma faculdade, mas que era portadora de um grande segredo. Um dia, ao cruzarmos uma com a outra no corredor, me enchi de coragem e, numa abordagem
que certamente a surpreendeu. Eu caminhei na sua direção e, sem nenhuma sutileza ou sedução, disse direto: mas o que você está fazendo com os meus pacientes terminais? Ela naturalmente se colocou na defensiva. Estou apenas limpando o chão, respondeu num tom de voz educado e se afastou. Nas 2 semanas seguintes, bisbilhotamos desconfiadas uma a respeito da outra. Era como um jogo. Finalmente, uma tarde, ela se aproximou de mim no corredor e me empurrou para trás do posto de enfermagem. A cena era esquisita. Uma professora assistente de psiquiatria, toda vestida de branco, sendo empurrada por aquela humilde faxineira. Quando ficamos totalmente sozinhas, onde ninguém nos podia ouvir, ela me revelou a história trágica da sua vida, me abrindo seu coração, a própria alma, de uma maneira que estava acima das minhas compreensões. Do sul de Chicago, ela havia crescido na miséria, na pobreza. Um dia, seu filho de 3 anos ficou gravemente doente com pneumonia. Ela o levou para o setor de emergência do hospital mais próximo, mas não pôde ser atendida porque estava devendo $10 ali. Desesperada, ela caminhou até um hospital onde eram obrigadas a atender indigentes. Lá entrou em uma sala cheia de gente como ela, com graves necessidades de atendimento médico. Disseram que esperasse. Depois de 3 horas, esperando a vez de ser atendida, ela viu seu filho arquejar, sufocar e morrer, enquanto ela o embalava em seus braços. Sabe, ela me disse: a morte não é estranha para mim. É uma velha conhecida de muito tempo. Não tenho mais medo dela. Me transformei na aluna diante da professora e ela continuou com sua voz mansa, clara, objetiva. Às vezes, quando entro no quarto dessas pessoas, vejo que estão simplesmente petrificadas de medo e não têm com quem falar. Então chego perto delas. Muitas vezes pego suas mãos e digo para elas: não se preocupem, não é tão terrível assim. E não disse mais nada. Pouco tempo depois, a promovi de faxineira a minha principal assistente. Ela me proporcionou o apoio que tanto precisava quando ninguém o estava dando. Este encontro se transformou em uma grande lição. Aprendi que os mestres, nós os encontramos sob todas as formas e disfarces. No hospital, com o tempo, comecei a contar com o apoio de alguns médicos compreensivos que me autorizavam o acesso a seus pacientes terminais.
Os contactos iniciais seguiam sempre uma mesma rotina. Vestindo o meu jaleco branco com o nome e a função apoio psiquiátrico, eu pedia permissão a esses pacientes para lhes fazer perguntas diante de meus alunos sobre a sua doença, hospitalização e qualquer assunto que quisessem comentar. Nunca usava a palavra morte ou morrer antes que eles as pronunciassem. E nada além de nome, idade e diagnóstico deles me interessava naquele momento. Geralmente, depois do convite, todos aceitavam participar em poucos minutos. Não lembro de nenhum que tivesse recusado. Nos seminários, a sala ficava lotada meia hora antes da hora marcada para a aula. Antes de começarmos, eu levava pessoalmente os pacientes em uma maca ou uma cadeira de rodas para a sala de entrevistas. E antes de começarmos, eu me recolhia por um instante e em uma oração pedia que aquele paciente não fosse prejudicado e que minhas perguntas proporcionassem a ele partilhar conosco o que tinha necessidade de partilhar. Quando os pacientes começavam a falar, e para alguns apenas sussurrar já era uma sobrecarga, um desafio enorme, era difícil fazê-los interromper o fluxo de sentimentos que tinham sido obrigados a reprimir. Não perdiam tempo com conversa fiada. Muitos diziam que não havia descoberto qual era a sua doença através de seus médicos, mas ao perceber uma mudança no comportamento de seus familiares e amigos, de uma hora para outra sentiam um distanciamento, uma falta de sinceridade, quando o que mais precisavam era saber a verdade. Sempre disse que meus pacientes eram meus melhores mestres, mas era preciso coragem para poder escutá-los. Os pacientes não se intimidavam quando se tratava de expressar sua insatisfação diante dos cuidados médicos recebidos. Não os cuidados físicos, mas a falta de empatia, compaixão, de compreensão. Médicos experientes passavam por momentos difíceis ao serem retratados como inseguros, assustados ou inconvenientes. Lembro de uma mulher que praticamente gritou: "Tudo que meu médico quer é discutir comigo o tamanho de meu fígado. O que interessa para mim o tamanho de meu fígado? Tenho 5 filhos em casa que precisam de alguém para cuidar deles e ninguém fala comigo sobre esse assunto." Ao final de cada entrevista, era visível como os pacientes se sentiam aliviados. Muitos dos que já haviam perdido a esperança, que se sentiam inúteis, deleitavam-se com seus novos papéis de professores. Embora estivessem morrendo, percebiam que suas vidas ainda podiam ter algum sentido, que havia uma razão para viverem até o último suspiro. Se sentiam ainda crescendo, e o mesmo acontecia com os que se encontravam na plateia. Depois de cada entrevista, eu levava novamente o paciente para seu quarto e voltava para a sala de aula para coordenar os debates, sempre intensos, carregados de emoção. Nesses debates, médicos, padres, assistentes sociais, todos confrontavam-se com seus medos, defrontavam-se com suas hostilidades e defesas. Escutando os pacientes terminais,
todos nós aprendíamos o que poderíamos ter feito de outra forma no passado e o que poderíamos fazer melhor no futuro. Cada vez que eu entrava com um paciente e depois o levava embora, a vida dele lembrava-me uma dessas milhões de luzes do vasto firmamento que cintilam por um instante e em seguida desaparecem na noite infinita. Embora o meu trabalho me obrigasse a circular por todo o hospital, eu naturalmente gravitava em torno daqueles casos mais graves, os pacientes moribundos. Com o tempo, escutando-os, concluí que todos os pacientes terminais sabem que vão morrer. Não se trata mais de perguntar, será que ele sabe, será que contamos para ele? Mas de se perguntar a si próprio, será que posso? Que aguento escutar o que ele tem para me dizer? Observava-os, lutando para aceitar seu destino. Escutava-os vociferando contra Deus. Encolhia meus ombros num gesto de impotência quando perguntavam: por que eu? Também ouvia-os fazer as pazes com Deus. Observei que quando tinham alguém que realmente se importava com eles, chegavam a um ponto de aceitação. Mais tarde, eu iria definir esses diferentes estados como os diversos estágios do processo de morrer. Embora se apliquem à maneira como lidamos com qualquer tipo de perda, seja a de um ente querido, a perda de um emprego, final de um relacionamento, algo que realmente se dá importância. Identifiquei 5 estágios, que não necessariamente seguem uma mesma ordem ou estão todos presentes. O primeiro geralmente era o estado de negação, quando ainda estavam sob o choque da notícia de sua doença. Depois, o estado de raiva, de ressentimento, mágoa, quando se perguntava, mas por que eu? Por que eu não outra pessoa? Depois entrava numa profunda depressão. Mais tarde, então, começava um processo de barganha, tentando ganhar um pouco mais de tempo. E, finalmente, observava-os mergulhando para dentro de si mesmos e nesse processo se afastando das demais pessoas até chegar a um ponto de aceitação. Os pacientes terminais me ensinaram muito mais do que simplesmente estar morrendo. Partilharam comigo lições sobre o que poderiam ter feito, o que deveriam ter feito e o que não tinham feito até já ser muito tarde para fazer. Quando então já se encontravam doentes e fracos demais. Refletiram comigo sobre as suas vidas
seu passado. E me ensinaram todas as coisas que realmente têm significado, não para a morte, mas para a vida. Isoladas assim, as peças parecem não se encaixarem umas às outras. Mas aprendi com a experiência que nada na vida acontece por acaso. Vejo hoje que as coisas que aconteceram comigo tinham que acontecer. Era meu destino trabalhar com pacientes terminais. Não tive escolha quando me deparei com meu primeiro paciente de AIDS. Do mesmo modo que achava natural ter que viajar mais de 400 mil quilômetros a cada ano para coordenar seminários onde ajudava as pessoas a lidarem com os aspectos mais dolorosos da vida, da morte e da transição de uma para a outra. Assim como, em determinado momento de minha vida, senti o impulso de comprar uma fazenda na zona rural de Virgínia. Ali construir o meu próprio centro de tratamento, fazendo planos para adotar bebês contaminados pela AIDS. E vejo hoje que era meu destino a ser obrigada a abandonar aquele lugar que tanto amava. Estávamos em anos 80, início da epidemia de AIDS, quando anunciei publicamente minha intenção de adotar bebês contaminados pela AIDS. Foi aí que passei da pessoa mais respeitada para a pessoa mais execrada, odiada de toda aquela região. Mesmo depois de ter feito inúmeras reuniões explicando os passos da implantação do projeto, mesmo depois de ter demonstrado o quanto eram falsas e preconceituosas ideias que aquela comunidade tinha a respeito da AIDS, depois de um ano de lutas incansáveis, fui obrigada a abandonar o projeto. Havia um grupo de homens que fez de tudo exceto me matar para que eu fosse embora. Recebia telefonemas ameaçadores diariamente. Alvejavam meus animais, disparavam tiros nas minhas janelas. Ku Klux Klan queimava cruzes no meu gramado. Com isso, enviava uma espécie de mensagem que tornava muito perigosa e desagradável a vida naquele lugar. Mas ali era meu lar e eu teimosamente me recusei a deixá-lo. A vida simples da fazenda era tudo para mim. Nada era mais relaxante depois de uma longa viagem de avião do que chegar no caminho sinuoso que levava à minha casa. O silêncio da noite tinha o efeito mais calmante do que qualquer pílula para dormir. Eu acordava pela manhã com uma sinfonia de sons de meus animais. Eram vacas, galinhas, burros, lhamas, todos me dando boas-vindas. Havia trabalho de verdade para fazer. Eu vivia com as mãos sujas de água, terra. Trabalhava com a matéria-prima da vida, minha alma estava ali. Até que um dia de outubro
colocaram fogo na minha casa. Queimou inteira, perda total. Todos os meus papéis, pesquisas, depoimentos colhidos por mais de 20 anos foram destruídos. Naquele dia, um pouco antes. Me vejo correndo pelo aeroporto de Baltimore, tentando pegar um avião de volta para casa, quando escuto meu nome sendo chamado pelo alto-falante. E aí me deram a notícia de que tudo estava em chamas. A pessoa amiga que me deu a notícia insistiu que eu não fosse direto para lá, pelo menos naquele momento. Mas durante toda a minha vida já me tinham dito para não seguir a carreira de médica, para não falar com pacientes terminais, para não começar a construir um hospital para idéticos na prisão. E a cada vez eu teimosamente fiz o que achava que estava certo e não o que se esperava de mim que eu fizesse. Aquele dia não podia ser diferente, eu fui direto para lá. Desde muito longe já se podia enxergar a luminosidade soturna, alaranjada, manchando grande parte do horizonte. E lá estava a minha casa querida, sendo devorada pelas chamas. Bem tarde, naquela primeira noite, procurei abrigo em uma fazenda vizinha que costumava receber hóspedes. Preparei uma xícara de café, acendi um cigarro e refleti sobre aquela minha grande perda pessoal na fornalha enraivecida do que um dia tinha sido minha casa. Era devastador, atordoante, acima de qualquer compreensão. A lista incluía os diários que meu pai tinha escrito sobre a minha primeira infância. Meus diários pessoais, mais de 20.000 anamneses relacionadas à minha pesquisa sobre a vida depois da morte. Minha coleção de arte nativa norte-americana. Fotografias, roupas, tudo. Por 24 horas fiquei em estado de choque. Eu não sabia se chorava, se gritava ou apenas ficava pasma diante daquele grande golpe da destino. As pessoas sempre me perguntam como é a morte. Digo-lhes que é sublime. É a coisa mais fácil que terão que fazer. A vida é dura. A vida é luta. Viver é como ir à escola. Dá a você muitas lições para estudar. E quanto mais lições você aprende, mais difíceis ficam as lições. Vejo hoje que aquela experiência foi uma dessas lições. E já que era impossível, que não adiantava negar a perda, eu aceitei o que mais poderia fazer. De qualquer modo, era apenas um monte de coisas que, mesmo tendo importâncias,
tendo um valor sentimental, não era nada que pudesse ser comparado ao valor da vida. E eu estava ilesa, meus 2 filhos conhecidos, Kenneth e Bárbara, estavam vivos. Um bando de idiotas tinha conseguido queimar minha casa com tudo que estava dentro, mas não tinha conseguido me destruí-la. Quando aprendemos a lição, a dor se vai. Confesso que aquela noite de outubro foi uma dessas ocasiões que é difícil encontrar beleza. Mas como acredito que o único propósito de nossa existência é crescer, não tive problemas para fazer uma escolha. Assim, alguns dias depois do incêndio, fui para a cidade, comprei uma muda de roupas e me preparei para o que haveria em seguida. De certa forma, essa é a história da minha vida. A morte em si é uma experiência positiva e maravilhosa. Mas o processo de morrer, quando prolongado como o meu, é um pesadelo. Vai minando todas as nossas faculdades, em especial a paciência, a resistência e a equanimidade. Durante esses anos, tenho lutado com dores constantes e as limitações causadas por minha paralisia. Dependo de cuidados alheios 24 horas por dia. Se toca a campainha da porta, não posso atender. E a privacidade? Pertence ao passado. As pessoas entram e saem. Minha casa às vezes parece a Grand Central Station. Às vezes fica quieta demais. Ai, que tipo de vida é essa? Uma vida desgraçada. Tenho lembrado das dezenas e dezenas de pequenas borboletas gravadas por crianças nas paredes dos barracões dos campos de concentração. Sabiam que depois da morte se transformariam em algo sublime. Sim. Posso dizer que espero ansiosamente por minha formatura. De acordo com minha consciência cósmica, sei que se deixaste de lado a raiva, o ressentimento
e apenas aceitasse essa espécie de fim da minha vida. Se ao menos pudesse me amar, poderia partir. Mas, como sou teimosa, rebelde demais, tenho que aprender as minhas últimas lições da maneira mais difícil, né? Como todo mundo. Mesmo com todo o meu sofrimento, não gostaria de ter minha vida precocemente abreviada apenas porque sinto dores e desconforto. Me sentiria privada das últimas lições que tenho que aprender antes de me formar. No momento estou aprendendo paciência e submissão. E por mais difíceis que sejam essas lições, sei que o superior dos superiores tem um plano que está destinado para mim a hora certa em que deixarei meu corpo como uma borboleta deixa o casulo. Nossa única finalidade na vida é crescer. Nada acontece por acaso. Eu aceito.